Engenharia Agrícola e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre irrigação. Então vamos começar falando sobre irrigação por pivô central. Como a gente sabe, o pivô central ele é um sistema de movimentação circular autopropelido. Ele é composto por uma linha lateral com vários aspersores que gira apoiado em um ponto fixo. Então tem uma imagem aí ao fundo que dá para ver um pivô central como ele é. Então o comprimento dessa linha lateral ela pode ser de 200 a 800 metros, então varia muito. Esse tem um ponto fixo, que é a primeira torre. As outras torres todas têm rodas. A maior vantagem desse pivô central é a economia da mão de obra, porque ele se trata de um sistema de movimentação mecânica. Já por outro lado, ele tem uma perda de área, porque como dá para se imaginar, ele é um padrão circular de irrigação, então ele irriga de forma circular. Para não ter essa perda, as lavouras já devem ser plantadas em formas circulares. Então agora a gente vai fazer um exercício mais básico sobre o pivô central. O exercício diz: considere um pivô central com raio da última torre de 520 metros e vão em balanço de 15 metros. A velocidade da última torre é de 200 metros por hora, o pivô tem uma vazão de 310 metros cúbicos por hora e funcionamento de 18 horas dia. Então, quer saber a área do pivô, o tempo para dar uma volta, a lâmina aplicada por volta, a lâmina aplicada por dia de funcionamento, a lâmina aplicada por volta na regulagem de 70%. Então, vamos começar pela área do pivô. A fórmula da área é π vezes raio ao quadrado. Então, a gente vai fazer π vezes o 520, que é até a última torre, mais os 15 do vão em balanço. Então, isso ao quadrado vezes π dá 89,92 hectares. O resultado deu 1 metros quadrados, porém a gente passou para hectares, dividindo esse resultado por 10.000. Então, agora a gente vai fazer o tempo para dar uma volta. Então, o tempo para dar uma volta, ele é o perímetro divididos pela velocidade. Porém, a gente ainda não tem o perímetro, então devemos calcular. A fórmula do perímetro é 2πr, 2π raio. Então, é 2 vezes π vezes o 520. Aqui só entra até a última torre, porque é o perímetro aonde a última torre vai fazer. Então, a velocidade é da última torre. Por isso que o perímetro a gente pega dela. Então, o perímetro deu 3.267,25 metros. Voltando para a fórmula do tempo, para uma volta, a gente pegou esse perímetro e dividiu por 200, que foi a velocidade dada, 200 metros por hora, e o tempo para uma volta inteira ficou de 16,3 horas. Com isso, então, agora a gente vai calcular a lâmina aplicada por volta. Então, a lâmina ela é o volume divididos pela área. O volume em uma volta vai ser aquela vazão dada de 310 metros cúbicos por hora, vezes as 16,3 horas, que é o que necessita para dar uma volta, divididos pela área, em metros quadrados, que vai ser 899.202. Esse resultado ele dá um número bem pequeno em metros, 0,0056 metros. Então, a gente passa para milímetros, multiplicando por 1.000, o que dá uma lâmina de 5,6 milímetros por volta. Em muitos exercícios e exemplos, vocês vão ver que esses 1.000 ele já está inserido na fórmula. Eu resolvi trazer esse separado para a gente entender um pouquinho melhor como que chega nos milímetros por volta, nas unidades de medida. Então, com isso, a gente calcula a lâmina aplicada por dia de funcionamento. A fórmula é a mesma, porém, ao invés de usar o número de horas que precisa para dar uma volta, a gente usa o número de horas de trabalho por dia. Então, são 18 horas dia. Vai ser 310, que é metros cúbicos por hora, vezes as 18 horas. E aqui eu já inseri no cálculo o 1.000 para passar para milímetros, divididos por 899.202 metros quadrados. Com isso, a gente tem que a lâmina por dia é de 6,2 milímetros. Agora vai ser calculada a lâmina aplicada por volta na regulagem de 70%.
Até agora, todos os cálculos que a gente fez seria para a regulagem do percentímetro em 100%, então a regulagem máxima do percentímetro. Aqui a gente quer saber qual seria a lâmina aplicada se a regulagem desse percentímetro fosse de 70%. O que quer dizer esse 70%? Ele é a proporção do tempo de parada e em movimento da última torre. Então, com isso, a gente faz basicamente uma regra de 3. 5,6 vezes 100 divididos por 70. Isso vai resultar em 9,3 milímetros quando usado a regulagem de 70%. Então, com isso, a gente termina o exercício de hoje. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.